Comecei a usar insulina e ganhei peso. E agora, será que é a insulina que eu tô tomando que tá me fazendo ganhar peso? Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda Dantas, eu sou estudante de medicina, diabética tipo 1 desde 18 anos, e você me encontra em todas as redes como @pâncreasartificial. Receber esse tipo de mensagem é bem comum nas minhas redes sociais. Eu já recebi as mais diversas mensagens relatando coisas parecidas. Eu não tinha diabetes, eu recebi o diagnóstico de diabetes, precisei começar a usar insulina e agora eu notei que eu estou ganhando peso. Será que esse ganho de peso é por conta da insulina? Será que a insulina faz engordar? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas já ouviu alguém falando, um vizinho, um parente falando, não, se tomar insulina vai engordar. Então hoje eu vou explicar tudo sobre isso pra você tirar de uma vez por todas essa dúvida. Um dia desses eu recebi uma mensagem de uma seguidora minha e foi ela que me motivou a fazer esse vídeo daqui. E ela me contou que ela emagreceu bastante em um período. Foi nesse período que ela descobriu que ela tava com diabetes. Aliás, é bem comum ter esse emagrecimento antes de receber o diagnóstico de diabetes. Especialmente se a gente tá falando do diabetes tipo 1, que é o diabetes em que a gente para de produzir insulina. E foi o caso dessa seguidora. Antes do diagnóstico, ela chegou a perder coisa de 10 quilos, por aí. Recebeu o diagnóstico do diabetes, começou a usar insulina e ela começou a ganhar peso. E aí ela me questionou, olha, eu tô ganhando peso, eu não consigo parar, eu tô ganhando peso, eu tô tentando, mas não consigo perder peso. E eu tô achando que é por causa da insulina. É por causa disso? Então, primeiro, pra vocês entenderem isso, o que é a insulina? A insulina é um hormônio anabólico. E calma que eu não tô aqui pra trazer termos complexos. Anabólico significa que é um hormônio que vai fazer construir no seu corpo. Como assim construir, Duda? Ele vai fazer construir tecidos. Então, ele promove a construção de massa muscular, mas ele também promove a construção de gordura, de tecido adiposo. E aí, quando eu falo isso, você já vai pensar, entendi tudo. Então, insulina faz construir gordura, logo, insulina faz engordar. E a real é que não é exatamente assim. Não é tomar insulina que vai te fazer engordar. Mas sim, você fazer coisas, se alimentar de forma que você precise de muita insulina, e isso pode te fazer engordar, ou tomar doses de insulina de forma inadequada, doses maiores do que o necessário, e isso aí vai te obrigar a comer mais, e isso pode te fazer engordar. Calma que eu vou te explicar. Então, primeiro, como é que funciona esse ganho de gordura? O passo a passo é o seguinte, você vai comer mais calorias do que seu corpo gasta. Então, se seu corpo gasta 1.500 calorias e você tá comendo 2.000 calorias, você tá comendo calorias a mais, certo? Essas calorias vão entrar aí pelo seu trato gastrointestinal, vão virar energia, que no nosso corpo a moeda de energia principal é a glicose, então essas calorias vão virar glicose, e essa glicose vai entrar nas suas células através da insulina. A insulina, ela funciona como se fosse uma chavezinha que vai abrir a porta da célula para entrar energia nessa célula. Então, o que vai fazer ganhar essa gordura não vai ser em si a insulina, mas sim as calorias que você comeu a mais. E essas calorias a mais exigiram mais insulina. Então veja que a insulina não é a causa, ela apenas está no meio do processo e não é diretamente ela que vai fazer você ganhar mais gordura. Eu gosto de fazer a seguinte analogia, é como se o que fosse te fazer engordar são as calorias a mais, certo? E essas calorias a mais, elas precisam de um meio de transporte para promover esse ganho de peso. E esse meio de transporte, esse carro que vai levar isso daí, é a insulina. Então a insulina é um meio, ela não é exatamente a causa. Mas o fato é que muita gente começa a usar insulina e ganha peso. E aí é que entra o ponto. Se você aplica insulina exógena, se você pega uma insulina e aplica no seu corpo, você que tá controlando a quantidade de insulina que vai ser aplicada e não mais o seu corpo, certo? Então aí a gente tem um problema. Muitas vezes essa dose de insulina, elas são aplicadas de forma não fisiológica, ou seja, de uma forma que não imita perfeitamente o que o seu corpo faria se ele estivesse produzindo insulina. E aí a gente gera um problema. Tem momentos em que tem mais insulina do que o necessário e tem momentos em que tem pouca insulina. Então vamos lá. Se você tá aplicando mais insulina do que o necessário, sua glicemia vai cair e você vai ser obrigado a comer mais. Esse comer a mais vai gerar um ganho de peso. Então veja, não é diretamente a insulina, mas se você toma insulina em doses erradas, em doses não fisiológicas, sim, ela vai te obrigar a comer mais, ela vai te provocar instabilidade glicêmica e aí sim vai gerar esse ganho de peso. Eu quero também deixar muito claro que esse papel da insulina de ser anabólica
anabólica de construir tecidos, não é simplesmente para engordar, não. Esse papel da insulina anabólico de construir tecidos, ele é fundamental para nossa vida, porque você tem massa muscular porque a insulina tá lá promovendo que essa massa muscular seja construída. Você consegue crescer, crianças conseguem se desenvolver, por exemplo, por conta da insulina que tá fazendo esse papel. Então, a insulina é o que vai levar energia pro nosso corpo e sem ela a gente não vive. E me dá muito nervosismo, assim, quando eu vejo as pessoas colocando a insulina como uma vilã ou colocando as insulinas como algo que engorda. O negócio não é assim. Dá pra você ter um ótimo tratamento usando insulina, ajustando as doses e conseguindo ter uma manutenção aí no peso, mesmo usando esse medicamento. Outro ponto importante disso é que se sua glicemia também fica subindo e descendo demais, então se você tem uma variabilidade glicêmica muito grande, isso vai te gerar mais fomes, mesmo que você não tenha hipoglicemia. Esse sobe e desce da glicemia acaba sendo ruim, aumenta a fome, diminui essa sensação de saciedade, essa sensação de estar cheio e também pode promover esse ganho de peso. Então, realmente, o tratamento do diabetes ele tem que estar muito bem ajustado para que tudo isso fique alinhado e que você não tenha esse ganho de peso. Mas, pelo amor de Deus, pare de ser a pessoa que coloca a insulina como a vilã. A insulina, ela é sua aliada e, aliás, se você tem diabetes tipo 1 ou qualquer outro tipo de diabetes que é insulino-dependente, você literalmente não iria viver sem a insulina. E colocar ela nessa posição é muito injusto. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Aproveite para mandar para alguma pessoa que fica falando para você que insulina engorda. Deixe seu like, se inscreva no canal, que sempre tem vídeos novos explicando tudo sobre o mundo do diabetes para você. Um beijo!